Olá, conversa de peso de hoje vai falar de empreendedorismo e honrar uma linda história de vida. Natural de São Leopoldo, filho do seu Valdomiro e da Dona Amália, tem sua formação e estruturação organizacional de empresas pela Assiste. Filho de pai e mãe analfabetos que formaram uma família com 8 filhos e que mesmo sempre trabalhando com baixos salários, nunca deixaram faltar comida em casa. Esposo da Leni, começou a trabalhar muito cedo na Cordoaria São Leopoldo. Na indústria foi colaborador da Amadeu Rossi, da Metalúrgica Alpar e sócio-gerente da Metalúrgica Rodrigues, até em 1985, quando fundou a sua própria empresa, a Metalúrgica Nunes. Pai da Renata e do Rafael, sempre foi muito engajado na comunidade, tendo sido um dos fundadores da Sociedade Esportiva Corinthians em 1965, conselheiro do Senai e do SESI, secretário da Indústria e Comércio de São Leopoldo em 1997, um dos fundadores e presidentes da Simpli, fez parte da diretoria da Assiste São Leopoldo, vice-presidente de patrimônio do Clube Esportivo Aimoré, vice-presidente do Sindimetal por mais de 20 anos e um dos fundadores e presidentes, atual vice-presidente da Fundação Casa Aberta. Hoje teremos uma conversa de peso com Renato Nunes. Seu Renato, uma grande honra poder estar conversando com o senhor. Muito bem-vindo para essa conversa de peso. Prazer é todo meu, agradeço essa oportunidade de poder falar aí da vida da gente, né, e daquilo que a gente pensa. Da sua trajetória que começou muito humilde, seu Renato. Sim. Uma infância bastante difícil. Conforme tu já falaste aí, a nossa família era muito pobre, meu pai sempre mudava de lugar para lugar, moramos em vários lugares de São Leopoldo, né? Sempre numa pequena casa, então sempre de aluguel, né? Então só em 1960 que ele conseguiu comprar um terreninho e fazer uma casinha, assim ainda de materiais usados já, porque não tinha condição de comprar material novo, né? Então foi bem difícil assim, a trajetória de vida, assim, né? Tempo de infância. Em 1954, eles juntos montaram uma pequena confeitaria de rapaduras, isso? Exato. Foi um negócio bom para a família. Foi muito bom, aí começou a melhorar um pouco, foi aí que ele conseguiu já comprar o terreninho, né? Porque daí já Sempre começou... na luta. Sempre na luta. Aí começou a ganhar melhor, né? Também não era lá essas coisas, mas já era bem melhor do que trabalhar de empregado, né? Numa profissão sem qualificação, né? Que valores o senhor foi pegando de todo esse movimento, vendo seus pais, o trabalho deles, a dedicação deles e essa luta constante deles? Na verdade, apesar de pobre, meu pai era muito correto, muito honesto, né? Sempre cumpridor dos deveres, né? Então ele ensinou os filhos, né? Que tivesse uma condução honesta, né? E no que diz respeito a capricho, né? Sempre que fizesse alguma coisa, fizesse bem feito, né? Então mostrando que não é uma questão de financeira que vai fazer tu ser melhor ou pior, né? Então isso a gente tem que agradecer a eles, né, por esses ensinamentos que foi passado para a gente, né. Já desde de meus 8, 9 anos eu já ajudava a fazer o serviço da casa, porque os primeiros três filhos era homem, né, mas como a gente precisava ajudar, então a gente varria a casa, lavava a louça, botava água na taia, como dizia eles, né? Botava lenha na caixa do fogão e tal. E meu pai ele cobrou muito a questão da qualidade, conforme eu já falei.
quando eu fazia uma coisa que não tivesse bem feita, ele mandava fazer de novo, né? Tipo assim, varrer a casa e deixar um papelzinho embaixo, um papel de bala debaixo de um armário, e ele ia lá, olhava e mandava fazer de novo. Então, na verdade, a gente aprendeu a fazer sempre as coisas certas, né? Então, isso foi Imagino que quando o senhor foi trabalhar de funcionários, foi um valor que de pronto já pegaram, né? com certeza, eu sempre usei a técnica, aquele ensinamento que ele me passou, né? E sempre nas empresas que eu trabalhei, eu dava o máximo de mim, né? Fazendo sempre com perfeição e o mais rápido que eu conseguia fazer. Eu queria ser sempre, até hoje, eu sempre quero ser campeão, né? Quero fazer o melhor e mais rápido, né? Como é que o senhor foi desenvolvendo a ideia de que o senhor poderia ser dono do seu negócio? Na verdade, quando eu iniciei, eu não pensei nisso, né? Eu pensei só em ser feliz. Fazer uma coisa que eu gostava muito de fazer, que desde que eu tinha meus 11, 12 anos, eu queria ser torneiro. Porque do lado da minha casa morava um cunhado do meu pai, né? Tio Osmar, casado com a irmã do meu pai, que ele era torneiro, trabalhava na Rossi, Amadeu Rossi. E ele já tinha bicicleta e sempre falava que o torneiro ganhava melhor. E eu pensava, vou poder comprar minha bicicleta também se eu trabalhar de torneiro. Então eu botei na cabeça que queria ser torneiro. Mas pelo fato do meu pai não poder pagar nem as passagens, nem o material que eu precisava para fazer o Senai, eu não consegui fazer o curso do Senai, que eu tinha me inscrito já, e que valia na época como admissão, né? Que quando eu tinha uns 12 anos que eu terminei o primário, era para fazer o Senai. Na véspera do dia que era para mim ir para o Senai, ele disse, olha, tu não vai para o Senai porque o pai não tem dinheiro para pagar passagem. Então, tu vai ficar ajudando o pai aqui a fazer a rapadura, que para filho de pobre, 5º ano primário tá bom. E foi o que ele falou e eu fui trabalhar com ele, né? Só que até 15 anos, que naquela época, com 15 anos, já podia trabalhar na fábrica, né? As empresas pagavam meio salário na época, né? Então, com 15 anos, já fui trabalhar na Cordoaria São Leopoldo, né? Foi quando também eu me desvinculei de casa, né? Porque, conforme ele me ensinou, tu tem que fazer as coisas bem feitas. Daí, eu, com 15 anos, já estava trabalhando, então eu questionava alguma coisa com a minha mãe, né? No desrespeito, assim, àquela camisa que eu queria colocar hoje, não está passada, mas, na verdade, a gente era pobre, só tinha 2 camisas. Então, uma eu tinha tirado ontem e hoje eu queria botar de novo, né? Não, estava lavada que eu tirei semana passada, né? Então, essa questão que eu comecei a cobrar alguma coisa em casa, ele disse, não, tu já está começando a cobrar aqui, então tu vai cobrar lá na pensão. Tu para na pensão, já tem 15 anos, já está trabalhando, já é homem, já quer as coisas melhor, tu vai pagar e tu vai ter. Então, com 15 anos, saí de casa e, graças a Deus, me dei bem. Porque trabalhei até ir para o quartel, trabalhei na cordoaria, fui servir, quando dei baixa do exército, iniciei já na roça, que o meu tio Osmar conseguiu para mim, né? Então, já me ingressei na roça. Quando eu saí, dia 27 de outubro de 63 do quartel, 10 dias depois eu estava pegando a roça, foi aonde que eu me realizei. Quando eu cheguei lá, que eu vi os tornos, meu Deus, é isso que eu queria. Sempre pensei nisso e me atirei de cabeça, né? E eu sempre fui muito rápido para aprender. Não precisou nem fazer o Senai. Nem precisa, o meu Senai foi lá, então, né? Na prática. Na prática, 4 anos e meio eu trabalhei lá e aprendi a trabalhar. Lá eu não tive oportunidade para mim ser promovido, porque não tinha vaga. Então eu pedi as contas lá e fui trabalhar na Metalúrgica Alpair, né? Já comecei lá como preparador de torno automático, ganhando já o dobro do salário que eu ganhava lá. Então ali foi o primeiro pulo que eu dei, né? Profissionalmente, né? Como chega gerente, sócio-gerente de uma empresa? Na verdade, daí, então, trabalhei na Alpair 8 anos e um amigo meu, que trabalhou também no Rossi, seu Pedro Rosa, que também era chefe na Rossi, ele teve uma ideia de montar uma empresa e precisava alguém para preparar as máquinas. Então, ele lembrou de mim e me buscou na Alpair para mim preparar as máquinas que estavam iniciando, a Metalúrgica Rodrigues, né? Eles tinham comprado 3 máquinas,
E as máquinas não estavam produzindo bem porque não tinha um preparador que entendesse bem da função, né? Então, me buscou na Alpair e eu comecei com eles, eles me deram 10% da sociedade, né? Com 2 tornos automáticos A25 e um TB60 já na época, um torno maior, né? Que pega até 60 milímetros de diâmetro. E eu comecei com eles lá em 1º de julho de 76. Então, já como sócio, né? E como eu tinha experiência do serviço e de fazer o custo, porque na Alpair eu já fazia isso, então eu peguei ali para administrar essa parte. Então, eu peguei de sócio gerente de produção, né? Então, eu ganhava 10% da sociedade mais o salário mensal, né? Foram quase 10 anos. Sim, foram 8 anos lá. Na verdade, eu saí, foi quase 9 anos, né? Porque eu entrei em 76 e saí no início de 85, né? Mas aí já vislumbrava a oportunidade de ter sua própria empresa. Olha, as coisas foram acontecendo assim ao natural. Porque quando eu estava na Metalúrgica Rodrigues, os próprios clientes me provocavam por que eu não botava um negócio, uma empresa só, né? Porque os meus sócios não entendiam daquela área, daquele segmento. Então, quem tocava aquela área, aquele segmento, era eu. Então, daí, um belo dia, um cliente, que é o seu Ismael Trevisol, ele comprou um torno para ele produzir para ele as peças dele. Só que ele não conseguiu produzir com um programador que ele contratava lá na cidade de Canoas. Então, ele me ofereceu essa máquina para mim trabalhar aos sábados em casa, sábado e domingo, ou de noite, fazer umas peças para ele. Como ele me ofereceu essa máquina, eu disse para ele, não, mas se tu vai me dar a máquina para mim trabalhar, então eu vou sair daqui e vou trabalhar para nós lá. E foi o que eu fiz, né? Saí da Rodrigues e comecei com um torninho numa garagem com 18 metros quadrados. Na verdade, era 3,5 metros por 6 o tamanho da garagem, dá 21 metros quadrados. Mas logo na sequência, trabalhei acho que menos de um mês com um torno e ele já buscou um segundo torno. Então, já começou a ficar boa praticamente comecei com 2 tornos. E naquela época eu tive uma ideia assim, na verdade, eu sempre penso que a gente tem que sair da caixa, né? Pensei assim, com 2 máquinas eu vou trabalhar 8 horas por dia, 200 horas, eu não vou conseguir produzir muito, né? Então, como eu tinha pouca máquina, mas eu pensei, não, mas o mês tem de 720 horas, por que trabalhar só 200 horas? Então, o que eu fiz? Contratei um programador, um preparador, para trabalhar um de dia e outro de noite. Então, eu trabalhava a semana toda, 24 horas, né? E eu trabalhava nas máquinas no sábado e domingo, 30 horas, 15 horas por dia. Então, trabalhava das 7 da manhã até 10 da noite, no sábado e no domingo. Então, na verdade, eu perdia poucas horas por semana, né? Então, perdia umas horinhas por semana que dava 60 horas por mês. Então, hora trabalhada era 660 horas por mês. Então, minhas 2 máquinas viraram 6. Porque em vez de 220, eu trabalhava 660 horas, né? Então foi uma dimensionando equipe, dimensionando o horário de cada um e botando para produzir o tempo todo. Exatamente. Então, se tu tem pouca máquina mas tem bastante hora, vamos botar gente trabalhar, né? Porque a máquina pode trabalhar direto, né? Aí vão 40 anos, quase 40 anos, 38 anos desse início lá atrás. Quanto tempo o senhor ficou nesse ritmo maluco, senhor Renato? Nesse ritmo de eu tocar sábado e domingo, acho que não chegou um ano. Porque as coisas foram acontecendo. Porque, na verdade, eu tive 2 máquinas durante alguns meses. Eu acho que tinha uns 4, 5 meses, eu já comprei uma terceira. Passou mais 3, 4 meses, eu comprei a 4ª. Já não cabia mais lá na garagem. Exatamente. Exatamente. Que, na verdade, o lugar que eu aluguei, o senhor lá, o dono do prédio, ele tinha um espaço na frente que estava semi-construído. Faltava botar o telhado, que era uma área de 70 metros quadrados. Então, eu propus para ele eu botar o telhado e alugar aquela parte também, da frente. Então, eu já fiquei grandão.
De 21 metros quadrados eu passei para 91, com mais 70, né? Mas aquilo foi pouco tempo, porque eu comecei a empresa dia 14 de março de 85. Em dezembro de 86 eu já mudei para um prédio próprio. Então, naquele período de menos de 2 anos, eu construí um prédio com 420 metros quadrados. Não preciso nem perguntar para o senhor como é que vendia, porque com certeza o serviço batia na porta. Sabiam da qualidade do trabalho e vinham à procura do senhor. Sim. É isso? Naquela época, como eu trabalhava com 17 máquinas na Metalúrgica Rodrigues, que eu era sócio com 10%, quando eu saí dali, que eu montei a minha, todo aquele grupo que era cliente da Rodrigues, que eu tinha levado, queria trabalhar comigo. Então, eu tive também a oportunidade de escolher, porque eu sabia qual é que era o serviço que dava um melhor resultado. Tipo, trabalhar com material nobre, né, material não ferroso, sempre sobra uma limalha, né? Então, essa limalha desse material, ele dá um valor significativo do final do mês. Então, eu já comecei a trabalhar com aquele material. Então, a gente tinha uma margem de lucro sobre o serviço e sobre a limalha, né, que teoricamente era lixo, né? Era desperdício. Mas aí você está falando o quê? Não ferroso? Alumínio? Alumínio e latão. Né? Então, comecei com esse serviço e depois fui comprando mais máquina, porque na sequência, eu já comprei a terceira máquina zero, né, nova. Eu não tinha na época crédito nos bancos, mas a própria empresa de São Paulo, que me conhecia, sabia que eu era bom no segmento, né? Então, eles me financiaram as máquinas. Direto? Direto com a fábrica. No fio do bigode. Exatamente. Bem assim, não tinha garantia também, né? Sim. Então, eu tenho assim um carinho muito especial pela marca, né, Traub, em função dessa oportunidade que eles me deram de estar me vendendo. O banco não me dava crédito, mas a fábrica me dava. Sempre foi assim de serviço bater na porta ou viveu a montanha-russa dos negócios? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Ok. Hoje, numa conversa de peso com o fundador da Metalúrgica Nunes, seu Renato Nunes. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o fundador, diretor da Metalúrgica Nunes, seu Renato Nunes, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente acabou de acompanhar o 30º Salão Internacional do Couro do Calçado.
um grande sucesso comercial, as maiores fábricas de calçados, as maiores marcas do Brasil inteiro, se encontrando com lojistas do Brasil e do mundo inteiro. A gente já está de olho lá no 0 Grau, em novembro, em Gramado, e o apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. Eu provocava o seu Renato aqui quando a gente conversava, desse início pujante, com uma aceleração enorme da sua empresa, do seu negócio ali, mas com a certeza de que a vida do empreendedor não é uma linha reta, né? E nem curta. Ela é sempre de muito trabalho e, no Brasil, uma montanha-russa de emoções, seu Renato. Quando é que não foi tão boa e tão fácil assim as coisas? Na verdade, quando eu comecei, eu não tenho que me queixar porque na época a concorrência não era tão grande nesse segmento. Tinha poucas empresas nesse segmento. Então, mais tarde que apareceram concorrentes, né? E daí ficou um pouco mais difícil. Mas como a gente tem uma boa qualidade e uma boa marca, e um bom comprometimento com o que a gente faz, clientes a gente tem, né? Claro que a gente sempre precisa mais, né? Porque uma coisa que a gente começou com 2 funcionários, hoje a gente está com 180, então a gente está crescendo sempre de acordo com o crescimento do nosso cliente. Então, nós não queremos... Porque o senhor viu muita empresa abrir e fechar nesse caminhado. Com certeza. Plano de governo, dólar alto, dólar baixo, o mundo em crise, o Brasil em crise, a região em crise. Essas coisas fazem parte, é a montanha-russa de emoções de qualquer empreendedor, né? Na verdade, toda esses custos que a gente tem, as dificuldades, né? A dificuldade eu sempre entendo que ela é para todos, né? Então, se fosse assim, o cara começa e não segue, então, se a moda pega, todo mundo não seguia, né? Mas então eu penso assim, se gosta do que faz, tem um conhecimento, um grande conhecimento dentro do segmento. Se tu botar na tua cabeça que tu tem que ser campeão, ou tem que fazer rápido, porque, na verdade, se eu tenho que fazer o meu negócio, eu vou ter um bom resultado e vou ter um preço competitivo se eu for eficiente e rápido para fazer, né? Eu sempre tenho o costume de falar para o meu pessoal, né, que trabalha com a gente, que eu costumo dizer meus colegas de serviço, né, mas sempre a gente está, como a gente viveu mais, né, a gente tem maior conhecimento, a gente sempre passa para eles que a gente sempre tem que ser campeão. Nós temos que ser campeão, não adianta nós ser vala comum, nós temos que ser o Ayrton Fittipaldi, né? Ayrton, quer dizer, Ayrton Senna. O Ayrton Senna ou Emerson Fittipaldi. Isso. Então, como eles, né, a gente tem que ser. Então, não adianta a gente não ter esse pique, porque não é para a gente ganhar mais dinheiro, é para a gente derrubar o concorrente, porque a nossa margem tem um percentual que a gente busca. E se tu for mais rápido, tu vai ter um preço mais competitivo. É isso que eu penso sempre falo para o meu pessoal, né? E a qualidade, a gente prima pela qualidade. Inclusive, essa semana nós recebemos uma visita lá na empresa do diretor da John Deere, e ele nos informou lá que entre todos os fornecedores globais da John Deere, nós temos entre os 10 melhores. Então, isso enche a gente de orgulho, né? O senhor trabalha com grandes marcas do mercado nacional. Grandes marcas. Fiquei surpreso em ver Tramontina, os maiores players de praticamente toda a indústria passam pela Nunes. Exatamente. Isso reforça, né, a nossa marca, porque uma coisa que a gente também cuida é para não trabalhar muito para um segmento só. Então, hoje a gente tem 8 ou 10 segmentos, né, que mantêm um faturamento mais ou menos equilibrado.
Se tem algum momento que aquele segmento baixa um pouco, mas o outro continua, então mantenho uma linha, né, num nível satisfatório. Né? Hoje são 2 indústrias, são 2 endereços 2 endereços. e 180 colaboradores. Sim. Quando é que o senhor despertou esse espírito comunitário? O senhor é muito engajado em muitas instituições da cidade, desde do Aimoré, passando pelo Senai, pelo SESI, as entidades de classe, Sindimetal, Assiste. O que leva o senhor, fundador de clube de futebol, o que leva o senhor a participar tão ativamente de todas essas... Casa Aberta até hoje, né? Na verdade, principalmente a parte social, né, pelo fato de eu ver, na minha época, né, as pessoas pobres, né, e com carência, né, eu lembro que isso eu não lembro de eu ter acontecido comigo, mas a minha mãe me contava que ela trabalhava na fábrica de fósforo e me deixava no lar da menina, né? Inclusive, eu tenho um sinal no rosto que, com 3 anos de idade, ela conta que foi chamada na fábrica, no tempo que tinha a fábrica de fósforo em São Leopoldo, estamos falando na década de 40, mais ou menos. Onde hoje é RGL, né? É isso. Então, foi chamada lá porque eu sofri um acidente lá, caí em cima de uma lata, uma lata de sardinha ou desses tipos, que me cortou aqui. Então, ela conta isso, né? E daí, como eu fui crescendo, eu fui lembrando assim, o dia que eu tiver uma condição boa financeira, que eu tiver um negócio, que eu estiver bem, assim, financeiramente, eu quero montar uma creche do lado do meu negócio, para cuidar das crianças. E só que depois que eu montei a empresa, quando eu prometi isso para mim, né, que eu queria fazer isso, eu não calculei o custo. Para mim, não tive ideia de quanto que custava isso. Então, na verdade, é um custo muito alto. Eu não consegui fazer isso. Só que daí, em paralelo, a gente frequentava um restaurante lá em São Leopoldo, na Rua Independência, e no fim de tarde a gente ia tomar o nosso aperitivo lá e conversar com os amigos, contar o que aconteceu do dia a dia. E tinha na sinaleira sempre ali umas crianças pobres ali pedindo, né, pedindo moedinha na sinaleira e tal. Então, aquele grupo ali se reuniu e montamos também uma casa, né, para dar assistência para essas crianças. Então, desde o início eu fui muito arrojado, né, e até hoje eu não quero sair desse negócio, de estar sempre participando, né, porque pelo fato de eu ser um menino carente, né, quando eu era criança, então eu que não quero ver o que a gente pode ajudar, a gente ajuda, né, porque se a gente conseguir salvar um ou outro, isso já é interessante, né? Me contaram que você sempre gostou muito de futebol. Como é que fazia para jogar bola tendo que trabalhar tanto, hein? Na verdade, quando eu joguei bola, mais na idade onde não trabalhava tanto, porque era mais, quando eu comecei com 12, 13 anos a jogar, né? Me lembro que com 13 anos eu fui jogar a primeira vez de chuteira, né? Mas era futebol da várzea, né? Então, e depois, quando eu tinha 17, 18 anos, 2 anos, eu joguei no Lomba Grandense, né, de Novo Hamburgo, que já era amador. Mas depois que eu fui servir, eu continuei jogando na várzea, né? E com 32 anos eu parei. Mas, então, claro, no domingo, né? Domingo sempre sobrava tempo para jogar o futebolzinho, né? Então a gente trabalhava durante a semana. Mas trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite não dava muito tempo. Né? Na verdade, nesse período. Isso veio depois. Nesse período daí eu não jogava, né? Sim. Porque, na verdade, eu parei de jogar futebol com 32 anos. E essa fase da minha vida, de trabalhar sábado e domingo, quando eu iniciei o negócio, já tinha 41 anos, né? Então foi em outra fase. E como faz a família para conseguir cuidar da família, presença da esposa, criando os filhos, para poder trabalhar tanto? Na verdade, no meu primeiro casamento, né, porque a Renata e o Rafael são filhos da Marlene, que era a minha primeira esposa, né?
Então, na época, eu sinto assim que eu deixei um pouco a desejar nessa parte de estar junto com os filhos. Eu perdi um pouco esse tempo de que eu precisava estar mais com eles. Eu estava na fábrica, porque eu lembro que eu saía às 6 da manhã para ir para a fábrica, eles estavam dormindo. Aí eu voltava às 11 horas da noite, eles estavam dormindo de novo, né? Claro que depois, mais tarde, né, daí eu conseguia levar eles no colégio. Depois, quando eu estava com o meu negócio, já podia levar no colégio e tal. Mas quando eles eram mais pequenos, então eu tive essa... Mas, fim de semana, a gente dava atenção para eles e Hoje, passeava. a Renata não trabalha com o senhor? Sim. Rafael também? O Rafael, não. A Renata... Mas daí ela foi ficar junto com o senhor, ela foi atrás do Sim, senhor. a né? Renata, desde 12, 13 anos, ela já ia para a fábrica, já ficava junto com a secretária lá, né? E já queria fazer alguma coisa e guardar documento, e já foi aprendendo, né? E aí fez administração de empresas, né? Então, a Renata, ela é igualzinha a mim. Ela é bem focada, gosta de fazer certas coisas, sabe? Então, ela tem o meu jeito, assim. Inclusive, agora, ela está aprendendo até a parte técnica, porque ela se interessa muito, né? E fica querendo saber do pedido, do cliente, do preço da mercadoria. Então, ela é diretora financeira, mas ela está entrando em todos os processos da fábrica, né? Tem alguma coisa que falta ser feito ainda, senhor Renato? Com uma vida tão longa, com tantas construções, com tantas participações na vida social, na vida econômica da cidade como um todo, né? O que o senhor enxerga para frente? Na verdade, eu penso assim que a gente não pode parar de crescer, né? A gente tem que acompanhar sempre o desenvolvimento global, né? Porque se eu parar, né, o concorrente passa por cima de mim, né? Então, eu sempre estou visualizando assim as tecnologias novas, né? E comprando equipamentos mais modernos, né? Então, tem que ir acompanhando sempre esse processo para a gente não ficar para trás, né? Então, é por aí. Não para nunca. Não pode, termina nunca esse negócio. não pode parar, não pode parar. Inclusive, a gente tem assim estabelecido de a gente 90% da nossa margem, né, a gente reinvestir, né? Então, com essa modalidade, né, de administrar, a gente entende que a gente vai acompanhando o mercado, né, porque o cliente não quer ter um crescimento lá e o fornecedor que era bom, que tinha boa qualidade, não tem condição de fornecer mais para ele porque os volumes são maiores. Então, a gente sempre vai acompanhando, inclusive até com antecedência. Hoje, por exemplo, a gente tem 2 máquinas na fábrica que a gente comprou antecipado. Comprou e temos correndo atrás do serviço para aquele tipo de equipamento, que é um equipamento maior, né, com peças mais complexas e maiores, né? E porque não podemos pegar o serviço e depois comprar a máquina. Primeiro tem que comprar a máquina. Meu pai sempre dizia, se tu quer ter fregueses no tempo, se não se falava táxi, né, era carro de praça. Se o carro de praça quiser pegar uma corrida, ela tem que ter o carro. Não posso pegar a corrida e depois comprar o carro, né? Então, partindo desse princípio, a gente faz dessa forma. Adorei conversar com o senhor, poder contar um pedacinho dessa história. Evidentemente que meia hora é impossível a gente esgotar esse assunto de uma trajetória de vida tão longa, com tantas realizações, com tantos sucessos quanto o senhor e a Metalúrgica Nunes empreendem na nossa cidade, na nossa região. Seja sempre muito bem-vindo, senhor Renato. Muito obrigado, eu fico muito feliz de ser convidado para participar do seu programa, né? E que isso sirva de ensinamento para muita gente que às vezes não tem essa garra, né? Não tem essa disposição, né? De pensar que não vai conseguir fazer, não vai dar certo. Então, nós temos que acreditar que tudo vai dar certo e se nós tivermos esse positivismo, com certeza a gente se dá bem. Tá aí. Hoje, numa conversa de peso, generosa, com esse grande empreendedor, o senhor Renato Nunes, da Metalúrgica Nunes, empresa na cidade de São Leopoldo, com 2 unidades
e 180 colaboradores, com quase 40 anos de história. Obrigado, seu Renato, obrigado aos nossos telespectadores. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa Rede Comunidade de Televisão.